Glória a Deus. Amém. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Amém. Eu vou falar, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre autoridade. Mas não é autoridade espiritual que a gente tem, não. Eu vou falar sobre a autoridade, a figura de autoridade. Há um tempo atrás, eu até comentei com o pastor Ivanildo sobre rebeldia, né, que o Senhor estava me incomodando, a gente estava orando, né, nas guerreiras de oração, a gente estava orando sobre isso. Só que o Senhor só foi conversar mesmo comigo, mas para cá eu já estava perto de pregar, eu falei, então eu vou falar sobre isso. E eu venho assim com muito temor, e muito tremor. E se eu falar alguma coisa aqui, irmão, olha, eu não dou recado para ninguém de púlpito, tá? Tenha certeza disso. Então, o Senhor quer falar conosco, que a gente tenha o coração aberto para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Senhor, entrego a minha vida no teu altar. Faz o teu querer na minha vida. Senhor, que eu diminua, que o teu Espírito me conduza na palavra, me dá sabedoria, Senhor, para falar, que eu não venha machucar ninguém, Senhor, mas que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para trabalhar nas nossas vidas, para nos convencer, para nos fazer mudar. Pai, que essa palavra venha para trazer vida, em nome de Jesus. Eu quero, no nome de Jesus, repreender, amarrar toda ave de rapina, todo espírito que se levanta contra a palavra do Senhor. Eu te repreendo em nome de Jesus. Seja amarrado, seja emudecido, no nome de Jesus. Libera teus anjos ministradores aqui, Senhor, libera o teu espírito. No nome de Jesus, e me usa, Senhor, para a tua honra, me usa para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está vivendo um tempo em que conceitos, princípios que já existem há muitos anos estão sendo desconstruídos, né? A gente pode ver o conceito de família, que é um conceito bíblico, foi Deus que instituiu. E a gente vê uma desconstrução do conceito família. Né? O conceito família que a gente traz da Bíblia, deixa o homem, seu pai e sua mãe, né? Sua mulher, e sejam ambos uma só carne, multipliquem-se, tenham filhos. E a gente vê que a nossa sociedade está desconstruindo isso. Isso não é mais um conceito assim desse jeito. Tem outras, segundo a sociedade, outras construções. A figura do homem, o homem como a coroa da glória de Deus, como figura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, no segundo conceito bíblico, sendo desconstruído. E a gente percebe que a autoridade, a figura de autoridade, também está sendo desconstruída na nossa sociedade em todos os níveis. Em todos os níveis. A sociedade é como se fosse, né? Não quero mais autoridade, não quero mais aceitar autoridade. A gente, às vezes, ouve um comando e a gente ouve pessoas que se levantam contra, né, aquilo que, no caso, a autoridade está falando. E a sociedade está indo nisso. Né? E a gente, como igreja, como que a gente está com relação a isso, a autoridade? E a gente vai abrir em Romanos 13:1. Mas a autoridade, essa autoridade que está escrita aqui em Romanos 13:1, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje, não muito, mas um pouquinho. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, o que é autoridade? A palavra em grego, ekousia, significa poder. Então, autoridade.
alguém tem autoridade, alguém tem o poder, tem a liberdade para agir numa determinada área. Quanto maior essa autoridade, maior a liberdade que essa pessoa tem. Pode estar ligado a um cargo, pode estar ligado a um ofício, né? Por exemplo, o juiz, na esfera, né, do judiciário, o juiz é uma pessoa que tem autoridade, ele tem liberdade para ir lá, tem poder para julgar uma causa e falar, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Né? Eu, Ana, se quiser ir lá sentar na cadeira do juiz, não tenho autoridade nenhuma. Eu não tenho essa autoridade, mas aquele juiz tem. O policial, que a gente foi para o retiro semana passada, quantos estiveram aqui no retiro? Que foi uma bênção, glória a Deus. A gente passou por uma blitz, né? Depois de Japeri. E o policial todo armado, um bando, abaixa o vidro, a gente abaixou. Poder, liberdade para agir. E a autoridade vem de Deus, irmãos. Essas autoridades instituídas vêm de Deus. No reino do Espírito há autoridades, há hierarquias. Tanto no reino de Deus quanto no reino das trevas. Há hierarquia. E a gente tem que se submeter. Paulo está falando aqui, quando Paulo fala aqui para Romanos, ele está falando para um povo que estava debaixo do Império Romano. Eles eram moles? Os romanos? Chegava entrando, esteja sujeito às autoridades. Como? Esteja sujeito às autoridades. Depois ele fala, tem imposto? Pague. Se submeta às autoridades. Vai ter as eleições aí. Aí, às vezes, a gente fala, né? Não, esse presidente não é de Deus, não. Ele está lá, Deus está consentindo com ele ali. E o que mais tem me angustiado é que eu tenho visto a igreja falando, denegrindo. Ontem eu fui na podóloga fazer meu pé, aí a gente sempre fala um pouquinho, né? Aí ela estava comentando que foi lá almoçar, aí foi conversar com o pessoal da limpeza. Ela falou para mim assim, e crentes, hein, falando que se o fulano aparecesse lá, mas que só dava na cara. Isso não é de Deus, não, irmãos. A gente tem que fazer tem um papel diferente, porque isso o mundo, né? O mundo está fazendo. A Dilma foi lá no estádio, foi vaiada. O outro foi não sei aonde, recebeu não sei o quê. A gente não pode, porque Deus não concorda com isso. E se a gente não prestar atenção, essas coisas contaminam a gente. Daqui a pouco a gente está igual, fazendo igual. E o Senhor não quer. Por isso que o Senhor está trazendo essa palavra hoje. Porque é para a gente. Depois a gente vai ver qual é o nosso papel com as autoridades. Não é falar mal. Tem os erros? Nenhuma autoridade é perfeita aqui na Terra. Tem os erros? Tem, mas ainda é uma autoridade. E a gente tem que respeitar, porque o Senhor respeita. O acordo que os homens fazem, houve uma eleição, os homens escolheram, colocaram lá, Deus aceita, Deus valida. A gente tem que orar antes para que realmente seja o de Deus, né? Mas depois que está lá, a gente tem que orar para o cara governar bem. Porque senão essa indignação toma conta da gente, né? Quando a gente vê, a gente está, eu quero matar, e vê o cara, pá! Isso não é de Deus, nunca. Então a gente já leu, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vamos abrir lá Provérbios 24? Então, a gente viu, Deus instituiu, Deus concorda, Deus valida. E em Provérbios 24, 21 a 22. E essa questão de autoridade é em todos os níveis, né? Até da professora em sala de aula, que a gente vê hoje que não tem
A gente sabe de cada caso, meu Deus, os professores estão penando, são autoridades. E a gente tem que ensinar que são autoridades, ensinar nossos filhos. Tem que respeitar, é uma autoridade. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Né? Ora, vai à escola, conversa, tenta resolver, mas nunca falar, ensinar o filho a não respeitar. A não ser que seja uma coisa muito errada, né? Mas o que não for pecado é para se submeter. Amém? Provérbios 24, 21 diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os que são os rebeldes, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem conhecerá? Quando fala aqui dos dois, é porque geralmente o rei vai lá, né, quando sabe, mas Deus não se agrada. Quando está falando, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, do rei e do Senhor, quem a conhecerá? Por que Deus não se agrada com os revoltosos, com os rebeldes? Está doendo? Não, né? Ainda não. Por que Deus não se agrada? Porque é o mesmo princípio de Lúcifer. Se você pecar contra a santidade do Senhor, né? Você pede perdão, mas contra o governo, contra a autoridade. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, que não se ache nenhuma rebeldia no nosso coração, porque isso não agrada ao Senhor. Em nenhum nível. Eu sei que eu estou falando isso, vocês acham que eu não sou rebelde? Já é, ó. Deus já me botou. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, vê, reconhece, pede perdão, levanta e continua. Não pode é continuar. Qual o princípio de Lúcifer? Lúcifer não aceitou o governo de Deus. Lúcifer não quis se submeter, não quis aceitar comando, não quis aceitar ordem. A ordem de Deus. Olha que coisa louca, eu vou ser maior do que Deus. E quando a gente vê uma autoridade que a gente não se submete, a gente está com o mesmo princípio. A gente tem orgulho, tem soberba no nosso coração, a gente se acha melhor que o outro. E de repente você até é melhor que o outro. Só que o outro tem uma autoridade, se submeta, mesmo sendo melhor. O princípio de Lúcifer é orgulho e soberba. O princípio de Jesus, humildade. Se submeta. Sirva o seu próximo. Que a gente cantou aqui. Sirva os seus irmãos. Princípio de Lúcifer, eu vou dominar o mundo. Princípio de Jesus, humildade. Senhor, eu sou teu servo. Vou servir meus irmãos. Servir na tua casa. E isso é muito assim, interessante, porque isso é muito sutil. Tudo, né, na nossa vida, no reino do Espírito, é tudo muito sutil. Quando a gente vê, se a gente deixar entrar, uma coisinha dessa contamina. E a gente tem que realmente examinar nosso coração essa manhã. Então, você não concorda com alguma autoridade? Às vezes a gente não concorda com a autoridade. Mas se submeta à autoridade, desde que não seja pecado. Estou deixando bem aqui claro, né? Às vezes tem ordens que você não entende. Mas por quê? Não tem isso. Às vezes vem logo mas por quê? Isso não está certo, não entendo. Irmão, se submeta. Você não sabe por quê, mas deve ter um motivo. Então se submeta. Vamos ser mais mansos. Vamos ser mais humildes. Vamos nos submeter. A gente pode discordar. A gente pode pensar diferente.
Mas o pensar diferente não invalida que a autoridade exerça aquilo que tem, né? A liberdade de agir. O problema do discordar, muitas vezes, é que a gente não concorda e começa a falar. E começa a falar da pessoa. Começa a acumular coisas sobre a pessoa. E a gente acha que não, a gente fala, tudo que fala, quando entra, produz um fruto. As nossas palavras não são neutras, né? Ou a gente edifica, ou a gente não edifica. Ou a gente alegra, ou a gente entristece. Ou a gente traz saúde, a língua do sábio é medicina, né? Traz saúde. Ou então a gente traz dor, traz ferida. Então, o que fazer se eu discordo de uma autoridade? Eu oro por essa autoridade. Eu evito de falar, porque se eu falar, certamente... A gente sempre acha alguém para nos ouvir, né? E aí junta, aí junta os revoltosos. E sabe, Lúcifer não caiu sozinho, não. Ele levou gente com ele. E às vezes é um engano, se espalha. Às vezes você teve uma sensação, pensou uma coisa de um jeito, tal, naquele momento. Não era nada daquilo. Houve um engano. Houve mal entendido, houve ruído. Como acontece isso, né? A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Totalmente diferente. Como tem ruído na comunicação. Então, quando se tratar de autoridade, vamos ser cautelosos. Vamos ser cuidadosos para a gente não pecar, não entrar, não abrigar no coração o orgulho, não abrigar no coração a soberba, não abrigar a rebeldia. O nosso papel como cristãos é orar. É orar. Quando eu falo de uma certa maneira, eu estou minando a autoridade daquela pessoa. Né? Estou enfraquecendo a autoridade daquela pessoa. Então, você está vendo alguma coisa que você não concorda? Leve uma oração. Senhor, é isso mesmo? É tua autoridade, então abençoa. Abençoa a tua autoridade. Se a autoridade está enganada, abençoa, mostra, revela, dá a tua direção, dá o teu governo, puxa, traz para o caminho certo. Mas não fale, irmãos, porque tudo que a gente fala é aquilo... Lembra que tinha um adesivo que falava assim, você está sendo filmado? Você está sendo filmado de verdade. No reino do Espírito. Você está sendo filmado de verdade. Então, a sua palavra, você falou, registrou. E isso é sério. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente é tão irresponsável, né? Que a gente vai falando. O povo brasileiro, então, tu chega na fila do banco, nossa. Só um dá a trela para o outro, começa. Começa no tempo. O tempo está bom, né? Ou o tempo está chuvoso, né? E daqui a pouco começa. Uma coisa vai emendando na outra. Mas que o Senhor nos dê sabedoria. Para a gente não ser levado por essas conversações, para a gente não ser levado por isso. Para a gente ou se calar, ou então trazer uma palavra de Deus para as pessoas. Amém? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2. De 1 a 3, que fala o nosso papel como igreja. Diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. Então, eu queria parar agora nesse momento e eu queria orar pelas nossas autoridades. Depois eu vou continuar. Mas eu queria que a gente abençoasse as nossas autoridades, que a gente quebrasse as palavras contrárias, que a gente quebrasse há um sentimento de indignação, né? A figura de autoridade no Brasil está tão desgastada, né? Tanta corrupção, que isso vai realmente tomando a gente quer... Mas eu queria orar. Eu queria chamar a pastora Eliane, que eu estou vendo aqui. Vem, amada, orar pelas nossas autoridades, por favor. Glória a Deus, guerreira do Senhor. Vamos orar pelas nossas autoridades agora, vamos abençoar nossas autoridades. Vamos pedir perdão se a gente falou, se a gente participou de qualquer coisa. Vamos pedir perdão, no nome de Jesus. Amados, a igreja precisa orar. Orar pelos nossos governantes. Deus tem falado muito isso comigo. Eu venho orando há muito tempo, há muitos anos, porque essa palavra de Timóteo é uma palavra de exortação para a igreja, para que nós oremos. Eu quero aqui, amados, exortar a igreja, exortar cada um de vocês. Orem todos os dias, porque a Bíblia diz, quando nós oramos, a nossa vida será melhor, quando nós oramos pelos governantes. Que a gente possa fazer isso. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome. E Tu dizes, quando nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, Tu ouves o nosso clamor, Tu escutas cada palavra, e nós hoje queremos interceder pelos governantes, Pai, do nosso país, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo executivo, legislativo, judiciário, por todos os departamentos, Pai, desse país, Senhor, que estão, Senhor, ligados a esses poderes. Ó Deus, em nome de Jesus, todo o mal, Senhor, que está enraizado, que seja agora arrancado no nome de Jesus. Toda a palavra de maldição que nós já jogamos, e muitos aqui desse país jogaram sobre esses homens, que seja desfeito agora no reino do Espírito. E nós te pedimos perdão como igreja, Senhor. Te pedimos perdão porque somos falhos, porque temos acusado, e muitas vezes nós nem conhecemos esses homens e essas mulheres, Pai. E nós te pedimos perdão porque às vezes escutamos, Senhor, e é tudo ruído. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses homens. Dá a eles, Senhor, aquilo, a ética, Senhor, a retidão, Senhor, que eles ouçam a Ti, Senhor, que todo esse espírito maligno, Pai, que cega e ensurdece esses homens, o clamor do povo que está subindo a Ti, Senhor, eu te peço que eles escutem esse clamor, Senhor, que eles façam e honrem, Senhor, as promessas que eles fizeram, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda esses homens a cumprirem as palavras que eles prometeram, Deus. Em nome de Jesus, ajuda esses homens. Livra-os, ó Deus, de todo mal, de todo laço, de tudo aquilo, Senhor, que quer corromper o coração, Pai. Ó Deus, livra dos homens maus, Pai. Muitos entram ali e são bons, mas são corrompidos por aqueles que já estão ali há muito tempo. Meu Deus, livra os Teus filhos que Tu colocastes ali, Senhor, para que eles venham, ó Deus, ser homens segundo o Teu coração. Senhor, nós clamamos pela nossa nação, clamamos, Senhor, para que haja prosperidade, nós clamamos, Senhor, que esse país volte a crescer, que haja homens íntegros nesse país, homens que ouçam a Ti, Senhor, homens que venham ouvir, Senhor, e ver e sentir o que o povo está sentindo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, ajuda esses homens a governarem, Senhor, com
justiça, Senhor. Ó Deus, Senhor, vai derramando sobre esses homens, Senhor, o juízo que vem de Ti, Senhor, para que eles entrem e façam aquilo que, Senhor, que Tu queres que eles façam. Senhor, que eles não venham, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia deles, tem misericórdia, Senhor, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque não clamamos o suficiente, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a Tua igreja, Senhor, a interceder mais por esses homens. Nós queremos abençoá-los, Senhor, com toda sorte de bênçãos, para que nós tenhamos uma vida boa, Senhor. Que eles venham governar com justiça, com retidão. Pai, nós Te agradecemos e louvamos, Pai, porque sabemos que o controle todo está em Tuas mãos, Senhor. E nós cremos que Tu farás o melhor por esta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E uma coisa que a gente tem que ficar muito assim atento, é porque às vezes a gente em casa, a gente fala, né? E os filhos estão vendo. E aí os filhos já crescem e vão repetindo. Que a gente seja exemplo, como a pastora orou. Que a gente ore mais, que a gente ensine os nossos filhos a orar pela nossa terra, pelos nossos governantes. Que a gente ore mais. Quarta-feira a gente vai estar orando mais por isso. Posso apertar um pouquinho mais o cinto? Pode? Então, ó, Colossenses 3, 18. A gente vai ler alguns versículos a partir do 18. E agora a gente vai para dentro de casa, autoridade dentro da nossa casa. O Senhor quer curar a nossa família. Porque o que a gente vê hoje na sociedade são famílias que estão feridas, doentes, porque há um modelo. E a gente não aceita o modelo de Deus. Que é difícil nesse tempo. É difícil. Mas o Espírito nos ajuda. Amém? Colossenses 3,18. Que às vezes as irmãs não gostam, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. 19. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. A submissão que Paulo fala aqui não é escravidão, não. Mas a submissão que Paulo fala é honre seu marido. Esteja junto com seu marido. Ampare seu marido. Seja auxiliadora do seu marido. E sabe, dentro de casa, autoridade tem dois lados, duas moedas, né? Esposa, se submeta. Como é difícil, né, irmãs? Às vezes, papai nos ajuda, né? Mas em contrapartida, maridos, amai. Não é só um lado, não. E se você amar sua esposa, se você demonstrar amor para sua esposa, você vai ver se ela não vai chegar junto, se submeter. Vai. É que às vezes a gente tem autoridade, exerce, mas não tem amor. Fala, Deus. Aí o negócio fica complicado. Mas quando a gente, tem o amor, a gente vê o amor, tem submissão. Eu achei interessante, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei assim, nossa, Deus tirou a Eva, não foi do pé de Adão.
Foi da costela, né? Essa parte aqui que tem o coração, tem o sentimento. E a mulher toda sentimental, toda. Então, maridos, tratem as esposas como a parte mais fraca. E nós, esposas, vamos nos submeter. Se a gente não consegue, a gente tem que pedir ao Senhor para nos ajudar. Mas que a gente não saia desse modelo, porque esse modelo tem bênção. Aí começa o problema de autoridade. Qual? O homem, autoridade enfraquecida. A mulher, lá em cima. Começam os problemas. Aí os filhos estão vendo tudo aquilo. Mesmo que eles não falem, eles percebem tudo. Aí já cresce com o modelo errado. Homem, ocupe o lugar de autoridade que você tem na sua casa. Mulher, diminua. Diminua. Para mim, eu estou falando isso para mim. Diminui, Ana. Tem bênção. Quando a gente se submete à palavra do Senhor, tem bênção. Contrapartida. Mulher ajudando, se submetendo, honrando. Homem amando, guardando, protegendo. Não bata na sua esposa. Não maltrate a sua esposa. Há um clamor, sabe, no meu coração, porque eu tenho visto muitas mulheres. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de sociedade. Muitas mulheres sofrendo. Não é esse, não é o plano de Deus. Vamos amar, vamos tratar como a parte mais fraca. Nós somos mais fracas, às vezes parece que não, mas nós somos mais fracas. Vamos amar. 20. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irritar é colocar nervoso, fazer raiva, indignar. Dá tempo para o seu filho, ele não pensa igual a você. Às vezes só tem tamanho. Mas não pensa, então tenha calma, tenha paciência, não irrite. Seja amoroso com seu filho, tenha tempo com seu filho. Você já abraçou seu filho hoje? Quantos receberam o coração daquela outra vez? Botou na geladeira. Vocês estão fazendo isso? O Senhor quer que as nossas famílias sejam curadas. Que as nossas famílias sejam restauradas. Que a autoridade que faz parte do reino de Deus, que o Senhor trouxe para nós, trouxe aqui no modelo de casa, que isso flua, porque isso é bênção. Onde há amor, há bênção. Onde há submissão, há bênção. Onde os dois andam em acordo, há bênção. E os filhos crescem em bênção. E eles vão crescer, já sabem, né? Quando forem pais e mães, já sabem. Então não vamos irritar nossos filhos. Como nossos filhos precisam de nós. Como os nossos filhos precisam de nós. Quantas inseguranças. Como a sociedade está diferente. A gente vê lá em casa, eu e a Adriana, às vezes, a Joana fala umas coisas, primeiro é muito rápida, né? Na informática. A gente alerta, ela pega meu celular, mãe, é isso daqui. Eu falei, meu Deus, não vi nada, faz de novo. Faz 10 vezes devagar para eu aprender. Ela é super rápida. Mas vamos conversar com os nossos filhos. Vamos dar tempo aos nossos filhos. Não irritem os filhos, amem. Vamos amar, vamos passar tempo com eles. Tudo passa muito rápido. Quando a gente vê, já está grande. Né? Vamos dar atenção. Ore com seu filho quando você puder. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia dentro da sua casa.
Viva a palavra dentro da sua casa. O ensinar a criança no caminho, para que não se desvie, né? É ver o teu exemplo. Ver você orando, ver você lendo a Bíblia, ver você estudando, ver você louvando, ver você fazendo bem, ver você suprindo necessidade de pessoas. A criança vai vendo o teu exemplo, vai aprendendo. Aí não precisa ninguém falar nada, porque ela já cresce já aprendendo. Vendo. Olha, isso daqui vale mais do que isso daqui, ó. Não é? E eu quero ler o 25, que fala: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Eu não falei assim que a autoridade tem dois lados? Qualquer lado que praticar uma injustiça, ou de um lado ou do outro, Deus está vendo e o Senhor vai dar o troco. Não precisa você levantar a sua mão para fazer nada. Não precisa. É que às vezes dá uma raiva. Aí eu vou lá, escondido, e faço. Não precisa. Você está tomando a frente de Deus? Aí o Senhor, para. Não, ela está fazendo. Se ela deixasse eu fazer, mas ela está fazendo. Ele está fazendo. Se deixasse eu fazer, mas ele está fazendo. Deixa o Senhor se levantar. Se você está recebendo uma injustiça, deixa o Senhor se levantar. Não faça, a vingança do Senhor. Tem coisas que a gente precisa aprender na nossa vida. A vingança é do Senhor. Pode demorar. Pode demorar. Mas a vingança é do Senhor. Entrega na mão do Senhor. A vingança é dele. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito comigo. Muito, 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 muito. E Ele falou comigo assim: há distorções dentro de casa, no modelo familiar. Pessoas ficam traumatizadas ou contaminadas e não conseguem mais obedecer. Entram em rebeldia. O Senhor falou isso comigo. Tem pessoas aqui que têm uma rebeldia, mesmo que seja camuflada, ou porque se decepcionou com uma autoridade, teve um exemplo errado, ou viu os pais brigando, não sei, houve alguma coisa dentro de casa que a pessoa carrega isso e não consegue se submeter, não consegue aceitar governo. E o Senhor quer nos tratar, porque no reino de Deus a gente tem que ser submisso, a gente tem que aceitar governo. Amém? Então eu queria que todo mundo abaixasse a cabeça agora. A gente vai ficar em oração um tempo. Porque tem pessoas que estão presas. E que às vezes não conseguem se liberar. Às vezes não conseguem nem se relacionar direito. Porque quando tem algo que tenha uma hierarquia, a pessoa não consegue. Não consegue ficar, não consegue se encaixar, não consegue se submeter. E a gente traz isso para a igreja. Não é que a pessoa faça de propósito, mas traz, porque está com ela. Então, se você é autoridade, ou se você foi autoridade, é a primeira coisa que a gente vai fazer, e você reconhece que você falhou, como exemplo. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão.
Se você, pai ou mãe, com os filhos, se reconhece que falhou em alguma coisa, peça perdão. A palavra do Senhor diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então confesse. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a ser a autoridade que o Senhor quer que eu seja. Se você exerce algum cargo no secular, e se você também reconhece que você falhou exercendo a sua função, peça perdão. Tome posição com o Senhor, peça ajuda do Senhor. E se for o caso, peça perdão para pessoas. Se for o caso, peça perdão para as pessoas. Deixa o Senhor te limpar totalmente. Agora, se você teve um mau exemplo de autoridade na sua casa, e se você reconhece, talvez não tenha nem sido na sua casa, mas se você reconhece que hoje você tem dificuldades com figuras de autoridade, então eu vou pedir para você ficar em pé, vou pedir para você vir aqui, para você ser ministrado por um pastor, porque o Senhor quer acabar com essa cadeia que tem na tua vida. Vou pedir para o grupo de louvor subir, tocar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Vou pedir para os pastores estarem ajudando aqui a gente. Se você puder vir à frente, venha ser ministrado. Venha ser ministrado. Esse é o tempo, irmãos. Deus falou comigo que tem pessoas aqui que precisam ser quebradas essa cadeia. É uma cadeia. Então venha à frente, não tenha medo. Igreja, todo mundo fica de olho fechado intercedendo, por favor. Alaraçoreche da manarás. Alarás. Espírito Santo, toda rebeldia seja deflagrada hoje em nome de Jesus. Tudo que está encoberto, tudo que está camuflado, seja no nome de Jesus repreendido. A gente vai orar só pelos que têm alguma rebeldia camuflada, irmãos. Depois do culto a gente ora por outras coisas. Mas se você sente que tem algo que precisa ser quebrado, que o Senhor se manifesta, a autoridade vem do Senhor. E tudo que se levanta contra isso não é de Deus e precisa ser quebrado. Alaraçoreche na manalarás. Alaraçoreche na manaras. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar.
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, controlar todo meu ser, dirigir o meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Espírito Santo, Espírito Santo de Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Aleluia. Senhor, nós renunciamos na nossa vida toda a rebeldia, todo o princípio de Lucifer, Senhor, nós renunciamos. Nós nos submetemos ao Teu Espírito. Aleluia. Espírito
Pode ficar em pé, no seu lugar. Canta essa música. Espírito Santo de Espírito, 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 Espírito. Senhor, nós declaramos essas vidas livres de toda cadeia no nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu, vem nos controlar, Senhor, vem dirigir o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Abre seu coração que o Senhor ainda está trabalhando. Ele ainda está trabalhando. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem controlar. Nos submetemos a Ti, Senhor, ao Teu governo. Aleluia. O meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, aleluia. Só está mandando orar pelos casais que estão aqui. Casais, casais que estão aqui, venham. Se o seu marido não está, vem. Se sua esposa não está, vem. Vem à frente. Alaraçore. Pastora Eliane, ajuda. Edina, ajuda. Espírito Santo. Edina, ajuda. Edina, ajuda também. Orando.
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu pensar, falar, meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir meu pensar, o meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu pensar.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Aleluias. Eu peço que tu dê a mão para a pessoa do teu lado. E acredite que você, assim como eu, a gente foi trazido nessa manhã para aprender do bom pastor. Pai, em nome de Jesus, foi ministrada a palavra de vida, Senhor. Foi ministrada nesse altar a palavra rema. Eu te peço, no nome de Jesus, que ela venha cair no melhor lugar do nosso coração. Eu quero te agradecer porque hoje o Senhor mudou histórias. Hoje o Senhor mexeu nos alicerces. Hoje o Senhor fortaleceu. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ensina a cada homem nessa igreja, a começar por nós que estamos no altar, a exercer essa autoridade em amor, recebendo do Senhor e abençoando as casas, Arianda, Araciba, Arianda, Aricana, e abençoando as famílias, Deus, em nome de Jesus. Então nós queremos te pedir perdão por muitas vezes não ser submisso ao Senhor, por muitas vezes não ouvir do Senhor e querer fazer da nossa maneira. Nos perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa a liderança dessa igreja, abençoa o pastor Reinaldo, que ele ouça do Senhor e te sirva com excelência. Abençoa cada autoridade aqui constituída, Senhor, e nos ensina a amar esse rebanho, porque não é nosso, é do Senhor, e nos dá essa coragem, Senhor. Assim como o Senhor fez, Pai, assim como o Senhor trouxe no domingo passado, uma palavra de correção, Pai. Pai, o Senhor está nos acrescentando os dias, mas nós precisamos colocar nossa casa em ordem. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Deus. Nós queremos te obedecer. Não tem como seguir o Senhor Jesus Cristo se não obedecer. Então nessa manhã nos ensina a obedecer a palavra viva, Senhor, a te honrar em espírito e em verdade. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, nós sairemos daqui a pouco. E nos ajuda, Pai, a ser abençoadores. O Senhor nos deu autoridade para abençoar. Meu irmão, minha irmã, agora você que ouviu, faça a tua parte. O Senhor vai te ajudar. Não interessa o que foi vivido ontem, antes de chegar nesse altar hoje. Agora, tu entrou e tu ouviu, agora você tem compromisso com a palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, eu preciso, e os meus irmãos também. Agora nós te pedimos, leva o teu povo em segurança, leva o teu povo, Senhor, protegido, guardado, com teu anjo acampado. Já vai em nossos lares, aquilo que depender de nós
nos dá força, nos dá bom ânimo, Senhor, para viver esse amor, para fazer o bem. E fazer o bem é ser obediente à palavra viva do Senhor. Eu abençoo cada família aqui representada. Uma semana guiada, dirigida por Ti. Pai, tantos homens e mulheres aqui são pais. E nós queremos abençoar nessa hora os nossos filhos. E nessa hora, nós unimos a nossa fé. E nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor. Abençoados de Deus. Os nossos filhos são benditos nessa terra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor escolheu os nossos filhos para nascer nessa nação. E nós abençoamos sim a nação do Brasil. Ser abençoado, Brasil. Cada estado seja abençoado. A tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero te agradecer por estar vivendo esse período. E nós abençoamos sim esse Brasil. Seja abençoado. A terra é fértil, a terra é boa sim, e será abençoado. Pai, nós cresceremos na Tua direção. Hoje nós entendemos que nós precisamos orar, que nós precisamos clamar. A igreja precisa tomar o papel dela, e o papel dela é abençoar. Então nós queremos abençoar o governo dessa nação hoje. Aquele que o Senhor quer que governe nos próximos anos, que seja abençoado por Ti. Nós não temos bandeira de partido, mas nós oramos, porque nós somos a voz de Deus, e nós abençoamos a nação. Cada autoridade constituída, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito de cada estado, que seja abençoado, guiado por Ti. Aleluias. Abençoamos sim. O Brasil é abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, à noite nós teremos um batismo. Esteja em oração. Se puder, venha, porque como o pastor disse no anúncio, vidas se chegarão mais perto de Deus. E nós queremos que a igreja esteja orando e abençoando esses novos. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, a comunhão, o poder do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Glórias a Deus, aleluias.